Sejam bem-vindos ao nosso último capítulo da série Divindades, a força espiritual que acontece dentro da gente e ao redor. Com isso, a gente finaliza a nossa série falando sobre a divindade que os antigos taoístas falavam como suprema. Eles consideravam também como se fosse o grande uno, o que chamava naturalmente ou carinhosamente de Tao. Então, Tao passa a ser, para os antigos taoístas, uma forma divina. E quando a gente enxerga uma força divina, a gente enxerga de duas maneiras. A gente enxerga como o universo inteiro, que nós chamamos no taoísmo de realidade, aquilo que acontece ao nosso redor, e também a nossa realidade pessoal, que é chamada de recipiente espiritual. E o recipiente espiritual representa a nossa vida, as pessoas que nos cercam, as pessoas que trazem e levam informações, que aprendem com a gente ou que vêm ensinar. E com isso, trazendo esse ensinamento, quando eles chegam, você consegue amadurecer. E sendo você uma parte do recipiente espiritual de outras pessoas, você também consegue ensinar. Então, essa é a segunda etapa. E por último, no terceiro anel, então o terceiro círculo, isso representa você. A forma como você amadurece, a forma como você se posiciona espiritualmente, a maneira como você reage a cada situação. Então você precisa de alguns ingredientes para a sua alimentação pessoal. Os antigos, às vezes, olhavam na natureza e enxergavam o funcionamento dela. Então, dentro da natureza, eles encontraram duas coisas. Uma é a existência. Para que aquilo possa existir, é necessário que vários elementos possam se unir e gerar para ele uma vida. Então, ele passa a existir. Todos os elementos da natureza, como, por exemplo, a árvore ou a madeira, e você pega um pedaço de madeira e ela vai gerar o fogo. Então, a gente diz que a madeira gera o fogo. O fogo absorve a melhor parte da madeira e se transforma nele. Por isso, a madeira gera o fogo. Já ao contrário, quando a parte ruim da madeira, que é a parte mais firme, mais sólida dela, não é absorvida pelo fogo, gera cinza. E a própria cinza nutre a terra. Sendo assim, a madeira gera o fogo e o fogo alimenta a terra. No interior da terra surgem todos os minerais, todos os metais. Então a gente fala que todos os metais nascem da terra. Assim como também os minerais, assim como a água é gerada pelo metal, porque a água boa para beber é a água que tem mineral. E é justamente essa água que vai nutrir a própria árvore. Então você faz um ciclo ininterrupto, chamado o ciclo de criação, onde a madeira vai gerar o fogo vai gerar a terra vai gerar o metal ou mineral, o metal vai gerar água e a água vai nutrir a madeira. Então, esse ciclo é um ciclo de vida, é um ciclo que permite a existência, sendo que um elemento pode nutrir ou pode controlar, assim como a água apaga o fogo, assim como o metal corta a madeira, cada elemento pode controlar o outro, e isso determina a duração das coisas. Então, os antigos taoístas viam dois elementos, dois caminhos acontecendo simultaneamente. O primeiro é a existência. E para que alguma coisa exista, é necessário que tenha alguns elementos. E para que aquilo possa ter um tempo de duração, um tempo de existência, um tempo de vida, por isso a deusa do tempo, para que isso possa acontecer, um elemento controla o outro. E quando um fraquejar, o outro controla. Se um ficar mais forte, o outro não controla. O equilíbrio e o desequilíbrio do yin e do yang vai mantendo a duração das coisas, assim como a harmonia do yin e do yang vai permitindo a existência. Então, os antigos taoístas, observando a natureza, viam esse elemento. Eles pegaram essa mesma visão e transportaram para o céu. E através do céu, eles observavam o movimento dos astros, dependendo, lógico, temos que lembrar que isso aconteceu há 7.000 anos, há 10.000 anos, há 5.000 anos. Então, os recursos eram diferentes. Mas, mesmo assim, dentro dos recursos que eles tinham, com a filosofia que eles conseguiram criar, eles, observando a natureza, entenderam que cada astro, numa determinada posição, gerava um efeito, porque as coisas aconteciam por ciclos
E toda vez que aquilo voltava, aquele astro estava numa determinada posição. Daí vem muita cultura das luas, posicionamento do Sol, movimento das estrelas e também dos astros. Movimento que a gente fala porque a referência era sempre a nossa, olhando para o céu. Então eles entendiam que o céu representava uma leitura, a leitura do céu, a leitura do sagrado. Por isso existe um tratado taoísta chamado Infujin, ou Infuxin, que é o Tratado da Correspondência Obscura, o Tratado da União Oculta. Ele inicia uma frase, inicia todo o livro falando uma seguinte frase: contemplando o caminho do céu e seguindo o seu movimento. Isso é desígnio de plenitude. Então, quer ter plenitude, de acordo com os antigos taoístas, observe o céu e siga, acompanhe o seu movimento. Essa era a forma deles entenderem antigamente. E como é que eles faziam isso? Eles entendiam que todas as estrelas juntas formavam uma única coisa. Era a leitura do céu, a leitura do sagrado, os ensinamentos para o espírito. Então você tinha a existência e a duração dentro da Terra, quando eles observavam a natureza, e olhando para o céu, eles tinham o alimento, a nutrição do espírito, o tesouro do espírito, que é a leitura sagrada, como eles falavam. O grande uno, que era a forma original de ser chamado Deus, Deus era antigamente chamado grande uno. Então o grande uno comunicava ou informava ou até mostrava o caminho de acordo com o movimento do céu. Então você tinha o movimento da Terra, o movimento do céu, e o homem, entre a Terra e o céu, usava um pouco da Terra para a sua existência e para a sua duração, e um pouco do céu para que ele pudesse crescer, se nutrir e amadurecer como alma, como espírito, como força e principalmente como necessidade. Sendo assim, o grande uno, ele é o espaço que permite a existência de tudo. Se você entender que ele permite que o planeta, os astros possam existir dentro desse espaço vazio, esse espaço vazio corresponde ao grande uno. Um quadro, uma tela em branco é o grande uno. E a imagem que a gente vê representa a manifestação das coisas que acontecem dentro da tela ou dentro do grande uno. Então, tudo, na visão do taoísmo, tudo é a representação do grande uno, tudo é Deus, tudo é tal. Tal é o caminho certo da sua vida, é o caminho que te leva à compreensão do todo. Você não vê apenas uma estrela, você vê toda a constelação, você vê o céu inteiro que se apresenta para você. Aquela é a forma, não é uma informação ou outra, é o conjunto dela. E todas elas acontecem dentro do grande uno, que é um vazio, um espaço enorme, infinito, que permite que tudo possa existir dentro dele. Por isso, cultuar, o culto ao grande uno, é justamente você cultuar o seu caminho, o seu tal, em seu estado original, em seu estado genuíno. Então, de que maneira você faz isso? Através do viver, do seu próprio viver. Se Deus, o grande uno, está em todo lugar, você está dentro dele, como um peixe dentro do mar procurando água, você é mais do que isso, porque a água também está dentro do peixe. Assim como a sua respiração está do lado, o ar está fora, o ar está dentro. E a respiração é a comunicação. As palavras é a expressão do seu espírito saindo e transmitindo para outro espírito, para outra alma. Então, quando você pega toda essa referência do espaço acontecendo simultaneamente, os antigos compreenderam que você é também o grande uno, que você é o tal. Então, o seu tal é o seu próprio caminho, é o seu próprio caminhar e também é você. Você é o seu caminho, o seu corpo é o seu caminho. Sem o seu corpo você não consegue se expressar, você não consegue beneficiar ou interagir com todas as pessoas. Então é extremamente importante você entender a divindade da essência, que é o grande uno. Cultuar o grande uno é cultuar o seu tal. E a divindade da essência e da energia original de tudo é você. Inclusive, os estados do yin e do yang que alteram ao nosso redor,
corresponde também à alternância do nosso humor, do nosso estado interno, o nosso yin-yang, como um espelho que reflete tudo que está fora. Assim como o fora é um espelho daquilo que você enxerga. Então, a pessoa mal-humorada só vê coisas que geram mau humor. E as coisas que geram mau humor despertam nela o próprio mau humor. Dentro e fora é tudo igual. Por isso, o tal, ou o grande uno, é uma única coisa. E basta você ser, você existir naturalmente, vivendo a sua própria essência. Por isso, a palavra-chave para você cultuar e cultivar é entrega total. A entrega total é aquela que você aceita as transformações, aceita a mutação da sua vida, em que você vai saindo da ilusão de que existe um caminho perfeito e os outros não são, não tem a perfeição. Todos são perfeitos. Você sai da ilusão e você começa a eliminar o mal. É lógico que, de acordo com Yin e Yang, talvez um dia você acorde com um mau humor, talvez você acorde sem sentir isso, ou sem acreditar nisso, mas que você saiba que é apenas um dia ou algumas horas e que você pode retornar a você mesmo. Que você pode retornar a ser aquilo que você é de verdade, que sai da ilusão do Yin e do Yang, que elimina o mal, que você tem o seu próprio caminho, a sua própria natureza. Porque essa força que nós chamamos de grande uno é a entrega total. E dessa força, ela se manifesta. Nasceu um conceito que nós chamamos, que é a divindade, a força da divindade, ou três divindades, que nós vamos finalizar hoje, é chamada a tríplice transparência. A tríplice transparência representa três qualidades de transparência. O que é a transparência? É você não ter nada que impeça a visão real. É tudo cristalino, transparente, aparente, consciente. E dessa maneira você consegue perceber a verdade. Então, o grande uno, de acordo com o taoísmo, e aí assim a gente entra num taoísmo mais místico, mágico, a força do grande uno, ele se manifesta simultaneamente em três expressões. A primeira expressão é a transparência que nós chamamos de transparência de jade, essa força principal, que nós chamamos carinhosamente de caminho, o nosso caminho. O segundo corresponde, a segunda transparência corresponde à força do seu conhecimento, o conhecimento do espírito, como no céu, que os antigos observavam o céu para entender a expressão de Deus. Então você vai buscar o conhecimento como uma leitura sagrada, como um caminho sagrado de autoaperfeiçoamento. E a terceira transparência corresponde às suas virtudes. Essa força que corresponde à virtude representa a sua expressão. E você pode buscar no seu autoaperfeiçoamento, autoaprimoramento, como você pode entender e perceber em alguém que você admire. E aquele que você admira passa a ser o seu professor, passa a ser aquele que traz para você uma informação. Então, nós temos três transparências. A primeira é o Tao, que é o caminho da essência da sua alma, a forma como a sua alma se expressa e qual é o molde da sua alma, qual é o formato da sua alma, ela serve para quê, ela se encaixa onde dentro da vida? É uma alma que fala, é uma alma que joga, é uma alma que escreve, é uma alma que recita, uma alma que ama, uma alma que cura, uma alma que desvirtua, por exemplo, uma alma que modifica as qualidades, uma alma pesquisadora, uma alma que lidera, uma alma que embeleza e equaliza todas as coisas, uma alma dinâmica, uma alma de cultura, uma alma de criatividade. Qual o tipo de alma que cada pessoa tem? Então, são várias almas acontecendo, assim como tem várias estrelas, são várias almas. Quando você olha uma única estrela, ela te traz uma informação. Quando você vê o céu como um todo, ele te traz uma leitura mais ampla. Quando você vê uma alma, que é uma pessoa, você vê uma expressão. Quando você vê o coletivo, ela inserida dentro do mundo, dentro da realidade, dentro do seu recipiente espiritual, ela é um ensinamento, assim como tudo. Então, o caminho, ou tal,
representa o caminho da sua essência, da essência da sua alma. Inclusive, o motivo de você existir. O motivo de você existir nessa época, nesse tempo. Os nossos tataravós, os nossos antepassados, os nossos ancestrais mais distantes, eles não viram, por exemplo, o homem chegar lá na Lua, eles não viram um telefone, eles não se comunicaram como a gente está se comunicando agora. Tudo parecia ficção, ou nem ficção era, porque eles não alcançavam isso. E hoje em dia a gente acha que nós estamos modernos, espera daqui a alguns anos para você ver o que acontece. Então, essa energia é a energia da evolução, a evolução de cada alma. Então, a sua alma está na época certa, está no lugar certo, está com a necessidade e acesso a todas as coisas que ela necessita. Você é desse tempo. Você não é do tempo passado, nem do futuro, você é desse. Então, essa força de compreensão é que permite que você possa expandir cada vez mais. Sendo assim, o motivo da sua existência hoje é porque você serve hoje. E se você evoluir, isso que é a boa notícia, se você evoluir, você vai servir para daqui a pouco, para mais tarde, para daqui a alguns anos, ou talvez daqui a alguns séculos. E assim o taoísmo começa a imaginar que você, como alma, ou como uma potência, um potencial, algo que seja favorável e funcional, talvez acople hoje e vá acoplar daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, em algum lugar necessário. Então, nós somos expressões de necessidade. Essa é a maneira como o taoísmo vê uma alma. A essência, o motivo de existir, a essência da alma é justamente o que nós chamamos de caminho, o nosso caminho. E para que esse caminho, para que essa alma possa se expressar, ela precisa ter um potencial. E aí entra a segunda transparência, a transparência do espírito, o conhecimento do espírito, assim como a leitura do céu, a compreensão da existência e duração dentro da terra. Você vai pegar toda essa energia e vai convertê-la. E essa conversão seria o que os antigos chamam de tesouro do espírito. E o que é o tesouro para um espírito? O espírito não tem nada, ele não tem forma, ele não usa telefone, ele não usa computador, ele não anda de carro. Para que ele precisa de um tesouro? Qual é o tesouro da alma? Qual é o tesouro do espírito? É a maturidade, é o ensinamento, é o aprendizado, é a transformação, a evolução, o progresso. Por isso a gente fala sempre, tal é movimento. E o movimento da alma é progredir, é evoluir, é crescer, é se transformar, é reciclar constantemente você mesmo. Essa força é a força do tesouro do espírito. Por isso, o maior tesouro, o mais valioso para o espírito, representa o seu conhecimento. A forma como você aprende, como você recicla, é você se permitir, a sua alma se permita uma transformação. Existem almas que a gente conhece por aí que não se permite, não permite aprender, não se permite reciclar, não se permite sequer aprender a utilizar um novo aparelho eletrônico, digital, numa nova fase. Essas almas, elas não se preocupam com a constância, elas naturalmente vão freando, vão ficando numa rotina que às vezes pode se tornar negativa, mas pelo menos é confortável para aquela alma. Porém, essa forma é a forma que a gente vê que aquela alma não se permite. Ela, em alguma parte dela, ela não permite uma transformação. Mas aqueles que seguem o tal, aqueles que evoluem, aqueles que sentem o tal, é uma alma que permite a transformação do ser, a transformação real de si mesmo. E permite que os outros possam evoluir, cada um no seu ritmo, cada um com os seus ensinamentos. Porque o tesouro do espírito que existe em você é para você. Aquilo que vem para você é seu. Então, o seu mundo, isso é a sua realidade, o seu recipiente espiritual, ele é recheado de você. Aonde você olhar, você vai se encontrar. Aonde você estiver, você vai se ver. Aonde você colocar a sua consciência, você aprende, você amadurece, você evolui. Essa é a força principal, é a força do tesouro do espírito. Já a terceira transparência representa a força da virtude. A expressão da virtude dentro do mundo é a alma se expressando.
No início ela teve um caminho, ela se percebeu como essência. Depois ela amadureceu, ela reciclou, ela se transformou e se transformou em alguma coisa. Ela está mais preocupada em ser alguma coisa. E quando ela se torna, ela então pode se expressar. A expressão da alma é um modelo. É um modelo que você pode adquirir de alguém, é um modelo que você pode trazer de algum lugar, assim como é um modelo que você pode ser. É um modelo de comportamento, um modelo comportamental. E talvez você ainda precise de um modelo, tudo bem? A gente olha ao nosso redor e entende quem é o modelo, quem é o mestre. O mestre que me inicia num conhecimento que eu ainda não tenho. E pode ser uma criança te ensinando alguma coisa fantástica, porque ela domina e você não. Então, qualquer pessoa passa a ser o seu mestre. Existe a frase que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre não aparece, o mestre sempre esteve ali. É que o discípulo não era discípulo, ele tentava sozinho. Aí, quando ele se permite aprender, reciclar, qualquer pessoa, qualquer livro, qualquer vídeo, qualquer veículo de informação passa a ser o mestre. Não é que o mestre apareça, ele sempre esteve lá, era o discípulo que não percebia. É um pouco ao contrário a frase, pelo menos na visão taoísta. Então, que você se permita. E assim o mestre aparece, o mestre que te inicia, te mostra o caminho, e outros mestres que inspiram você. Puxa, quando eu crescer como alma, eu quero ser como aquele. Quando eu crescer como alma, eu quero deixar de ser esse aqui. E quando você fala, eu quero deixar de ser esse aqui, porque aquele ali parece ser um mau exemplo, ele serve como um mau exemplo. Ele é um modelo daquilo que você não quer, daquilo que você não deseja. Por isso todos são mestres. Então, essas três forças, o caminho, o tesouro do seu espírito e o caminho das virtudes, onde você vê virtude que te inspira, onde você vê ensinamentos que te iniciam. Essas três são três necessidades ou três transparências do sagrado, do Tao ou do grande uno. Por isso a gente fala do taoísmo na teologia, que a força do grande uno se divide em três. E essas três se transformaram em três forças divinas, já que são necessidades da alma. Então essas três forças, os antigos taoístas deram essa imagem para eles. Essa é a imagem da tríplice transparência, que corresponde simultaneamente à linhagem, ao caminho e aos ensinamentos. Então, essa força é a força do caminhar, onde você precisa dessas três transparências simultaneamente. Um caminho, os ensinamentos do espírito e a linhagem. Pessoas que vão passando ensinamentos de geração para geração, de pessoa para pessoa. E por isso é necessário um amadurecimento. A primeira, que corresponde ao seu caminho, representa e restaura, ou representa a restauração do seu próprio caminho. Ele restaura o caminho, ele liberta o ego. O ego ele passa a transcender o yin e o yang. Não existe mais a diferença de um ego obscuro, vaidoso, ou de um ego luminoso. Porque a diferença da alma e do ego é que o ego ele gosta de brilhar, ele gosta de aparecer, ele gosta de aplausos, enquanto que a alma ela só quer iluminar. Iluminar quem tiver ao seu redor, ela simplesmente ilumina. Não se preocupa com o brilho, se preocupa com a iluminação, com a luminosidade. Então, o ego, quando você começa a entender ou perceber melhor o seu próprio caminho, ela naturalmente, ou por consequência, começa a se desvencilhar dessa jornada de yin yang, ora brilha, ora ilumina. Você faz uma fusão, uma junção do ego, da vaidade e da alma. Tudo é uma coisa só, até porque o ego é uma expressão da alma. Quando alguém fala, eu quero eliminar o meu ego, vai eliminar a própria alma. Então não se preocupe em eliminar o ego, busque fundir, fazer uma fusão do seu ego com a sua alma, da sua energia, do seu espírito, para que o yin e o yang possa se juntar. Não fica nem escuro, nem claro, fica mesclado.
Essa energia é a energia principal. Por isso ele compreende que não existe o karma, não existe a consequência das coisas. Karma é o plantio e a colheita. Então você vai colher aquilo que você plantou. Se você plantou sorrisos, vai colher sorrisos. Se plantou ofensas, vai colher ofensas. Então, se você entende isso como consequências de plantio e colheita, como é que a alma passa a existir sem esse caminho? É apenas uma expressão. Ao abrir mão da derrota, você vai ter que abrir mão da vitória. E como é que você abre mão da vitória? Você simplesmente faz o que precisa ser feito. Faz como uma expressão. Você fala porque sua natureza falar. Você escreve porque sua natureza escrever. Você se expressa como alma, como talento. A repercussão daquilo, os desdobramentos daquilo, isso é do mundo, isso é de quem aceita, e é a forma como cada alma enxerga. Você simplesmente expressa você. E por isso, o plantio e a colheita se unem e se transformam num caminho contínuo, onde o yin e o yang se tornam um só, fazem essa fusão, eles se fundem. Por isso, o caminho é um caminho perfeito, que nós carinhosamente chamamos de Tao. Já o segundo, a segunda divindade, que representa o ensinamento, ela revela a leitura sagrada. A leitura sagrada não é só a leitura do céu, é a leitura de tudo aquilo que você enxerga na alma do outro. E quando você percebe na alma do outro a necessidade dela, você está fazendo uma leitura sagrada. Quando você conversa com uma pessoa e tem uma conversa profunda, é uma leitura sagrada, é um ensinamento. Por isso você revela, a divindade revela a leitura sagrada e dos acontecimentos. Você entende, você compreende o caminhar, você entende o caminho, você vê os desdobramentos. E por isso comunica com o espírito. Seu espírito começa a refletir mais, tem mais consciência, fica presente. E o fantástico, ele ignora o yin e o yang. Ignorar o yin e o yang é ignorar a dualidade. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser mal feito, se vai ser perfeito. Simplesmente você faz, você executa, você existe dentro dele. Quanto mais você aprende, quanto mais você faz, mais você amadurece. Esse é o caminho da revelação da leitura sagrada, que nós chamamos de ensinamento, os ensinamentos ou tesouro do espírito. Já a terceira, que é a linhagem, gera a virtude do caminho. Virtude do caminho é quando você vê que dentro do seu caminho, um caminho virtuoso é um caminho que conseguiu se expressar de verdade, conseguiu trazer a realidade, a lucidez, a sua luz para fora. Você ilumina o seu próprio caminho e ainda pode iluminar o caminho dos outros que tiverem interesse em receber ou compartilhar da sua luz. Por isso ele gera a virtude do caminho. O comportamento correto, comportamento que você sabe como agir em cada lugar, basta você ser você. Não é ser mal educado dizendo que está se expressando, não é ser extremamente polido dizendo que está se expressando, é ser você, com naturalidade, da maneira que você é quando ninguém está vendo. Por isso, representa também a transmissão, a passagem da filosofia, onde você absorve filosofia, onde você transforma a vida numa poesia, onde tudo é poesia, onde você vê o belo aonde você estiver, o belo no pôr do sol, o belo das estrelas, a beleza de uma criança, a beleza das pessoas e dos seres, a beleza da fragilidade de uma pessoa com uma idade extremamente avançada. Você vê a beleza em todos os lugares. Isso é a filosofia. A poesia da vida é o caminho que você sente. Filosofia é aquilo que você pensa, a forma como você enxerga o mundo. Sendo assim, você tem a filosofia e você tem o merecimento espiritual. Já não é mais yin yang, é merecimento. Então você merece estar aqui, você merece existir, você merece ser aqui, nesse momento, dentro da sua vida. Tudo que você tem, você merece. Quer merecer alguma coisa melhor? Vá mudando, vá crescendo, vá evoluindo para adquirir coisas melhores. Mas, antes de tudo, só o fato de você ter chegado até aqui já é um grande merecimento, porque você foi crescendo e, se você olhar para trás, sua vida foi gerando vários ensinamentos. Mesmo aqueles que você teve que se adaptar,
por falta de recursos. Talvez o recurso tenha que ter sido acessado antes. Às vezes você teve que improvisar na vida. E esse improviso é fantástico, porque traz para você, não o conhecimento, a experiência da linhagem. Por isso que a linhagem é favorável para alimentar e nutrir um espírito. Sendo assim, você tem o caminho, você tem todos os ensinamentos e você tem a linhagem. Essas três forças acontecendo simultaneamente. Você vai buscar, dentro do seu caminho, a pureza da sua essência. Qual é a sua essência mais pura? O que você de verdade é? O que você de verdade sente? O que representa a sua naturalidade? Que você se expressa sem aprender. Você simplesmente é. Onde você percebe, dentro da própria naturalidade, o seu potencial. E esse potencial vai gerando para você um caminho. Por isso, a primeira força divina é o caminho. Essa força vai nos trazer, anote essa palavra, direção. A direção do caminho. Não basta ter um caminho, você tem que ter uma direção. Seja no lado profissional, espiritual, familiar, você tem sempre que ter uma direção. Uma direção dentro desse caminho, esse caminho vai me levar aonde? Porque se você tem uma direção, se você tem aonde ir, você sabe se esse é o seu caminho ou não. Então é interessante você perceber, dentro da sua natureza, dentro da sua essência, dentro da sua naturalidade, qual é a direção que eu estou seguindo. E dentro dessa direção que a minha essência me leva, qual é o caminho que eu devo seguir? É esse ou aquele? E assim você percebe o seu caminho. Segundo, além do caminho, são os ensinamentos. O ensinamento traz a clareza da alma, traz o discernimento. Quando a sua alma, quando o seu espírito aprende, ele naturalmente se torna melhor. A percepção de si mesmo dentro daquela história, dentro daquele ambiente, junto daquelas pessoas, junto de cada virtude que aparece, junto da identidade que você cria dentro daquele ambiente, da forma como você se posiciona naquele local ou perante as pessoas, na maneira até mesmo como você lapida a própria alma, onde você vai, anote bem essa palavra agora, transformação, onde você vai se transformando. A clareza da alma, o discernimento, a percepção de você dentro do mundo, a percepção de si mesmo no mundo é a sua transformação. Na primeira, representa a sua direção. Na segunda, a sua transformação. Terceiro, que representa a linhagem. E a linhagem pode ser vista como seus antepassados, seus ancestrais, seus professores, desde a escola, desde o início, quando você era pequeno, assim como todas as pessoas que passaram pela sua vida, passando ensinamentos, deixando ensinamentos dentro daquele breve momento de encontro dentro da vida. A nossa vida é feita de vários encontros. Algumas pessoas a gente encontra na vida, passa um tempo e elas vão embora. Como amigos da escola, como amigos de um trabalho, de uma faculdade, eles passam, então, mas eles deixam alguma coisa. E geralmente é uma frase, é um modelo, é uma piada, é um sorriso, é uma forma de ser, é uma expressão da própria alma. Então essa força é extraordinária. Sendo assim, a linhagem representa os seus exemplos. Os exemplos que você absorveu dentro do mundo, os exemplos que você absorveu e começou a seguir, começou a repetir. Alguns exemplos foram fantásticos. Para esses de forma extraordinária, você utiliza um termo, que no taoísmo nós chamamos de o mestre do coração. Mestre do coração é aquele que tocou a alma, é aquele que toda vez que você lembra, te traz a virtude. Mestre do coração é a força principal. Então, anote a terceira palavra, orientação. É aquele que permite a orientação da alma. Então, você tem três coisas importantes: a direção, a transformação e a orientação. Faltando um desses três, você não tem uma evolução muito boa, porque você pode desejar a transformação, mas para onde? Falta direção. Ah, mas você tem a direção, mas não caminha o próprio caminho. Como é que você vai se transformar? Ah, eu até desejo caminhar o meu próprio caminho, eu sei qual é a direção, mas eu não sei como fazer. Então você precisa de orientação, você precisa de um modelo. Com esses três,
tendo a orientação para assistência no seu processo de caminhar ou de transformação com uma direção correta, esses três formam a tríplice transparência, onde de forma transparente, de forma mágica, a sua alma vai se transformando. A sua alma vai naturalmente sendo ela mesma, se expressando com total perfeição e gratidão pela própria existência. Essa é a mensagem dessa divindade, ou dessas três divindades, a tríplice transparência, mais o grande uno. Hoje nós falamos sobre 4 divindades, porque as 4 juntas formam o seu tal. E por isso ela é metafísica. Então você precisa trabalhar essa força. Por isso eu escolhi finalizar essa série Divindades com essa mensagem, a mensagem da tríplice transparência. Poderia ter começado por ela, mas eu escolhi finalizar porque representa você. E a gente volta desde o primeiro capítulo. O primeiro capítulo falava sobre você. E a gente termina falando mais uma vez sobre você. Mais que você. Sobre a sua alma, sua essência, sua energia. Você no mais profundo da existência. Essa é a mensagem. E a gente, então, finaliza essa série, a série Divindades. Muito obrigado, de verdade, por você ter assistido todas elas. Se você ainda não assistiu todas elas, volta lá na nossa playlist e ela vai estar lá disponível para você, para que você possa compreender melhor que a força das divindades são expressões das suas necessidades, de cada uma. E você vai vendo não só a divindade, aprendendo um pouco da teologia taoísta, como também aprende um pouco sobre você. Então, vale a pena, na visão taoísta, você assistir todos os capítulos da série Divindades. Se quiser assistir novamente, está lá disponível para você. Então, a gente finaliza essa série. Lógico que agora a gente vai começar uma nova série, em breve. E você vai estar notificado. Se você ainda não conhece, basta você clicar aqui para você assinar o nosso canal. Toca aqui no sininho para você ser avisado de novos vídeos, de novas séries ou capítulos. E vai curtindo, e se você achar que tem alguém que você conhece que precisa de verdade aprender, estudar, amadurecer, compartilha esse vídeo com ele, para que essa pessoa possa crescer. Assim você passa a ser parte do recipiente espiritual dela. Então, a gente finaliza. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. Eu te aguardo numa próxima série. Tchau, tchau.